Vamos para mais uma live do nosso projeto Ative o Seu Poder. E aí, pessoal, hoje a pergunta para você que tá aí do outro lado, se você sabe dizer não e o que isso significa para você. Vocês sabiam que dizer não para alguém é dizer sim para você? Você sabia que dizer não é um posicionamento? É uma forma de você eliminar as distrações? E por que isso é importante a gente abordar aqui, no nosso projeto? Porque muitas vezes a gente está deixando de fazer algo produtivo e que nos leve para algum lugar interessante porque a gente não diz não para as coisas que nos distraem. Vocês já passaram por isso? Alguém vem com uma urgência, alguém vem com uma demanda que não é sua, ou alguém te chama para fazer alguma coisa, ou alguém simplesmente coloca os seus próprios problemas em cima de você. E você, querendo agradar, muitas das vezes, acaba aceitando a sugestão. Vocês estão me ouvindo bem? E isso é o que nos define. O quanto de não a gente está dizendo para toda essa confusão externa e focando na gente, naquilo que realmente é importante. E no mundo dos negócios, como aqui a gente está falando de uma área empresarial, empreendedorismo, despertar a nossa real intenção de negócio, desse projeto Ative o Seu Poder, a gente traz esse olhar mais profundo para essa situação. Porque o dia vai acontecendo, as coisas vão entrando em curso, durante o dia, e a gente não percebe que às vezes a gente tem uma mania de querer agradar as pessoas. E por que não focamos em desagradar as pessoas? Porque no momento que você perceber que cuidar da sua vida ou cuidar da sua mentalidade com foco nas suas coisas é o ideal para o crescimento. Vocês já passaram por isso? Parente é danado para fazer isso, gente? E é por isso que eu trouxe esse tema aqui para vocês. O dizer não é posição de comando, posição de evolução, posição de foco, concentração. Isso que é o dizer não. O dizer não te leva para padrões de evolução, em que na maioria das vezes, se a gente for por esse outro lado, a gente não consegue absorver, atingir, evoluir. E, pessoal, eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta. Depois eu vou trazer também outros temas aqui pra gente abordar, se aprofundar um pouco mais. Então, posicionar é você focar em você. Focar na sua própria evolução. Se disser não é se posicionar, então as pessoas que não entenderem ficam para trás, certamente.
Porque quando a gente é pequeno, quando a gente é criança mesmo, né? Outras pessoas nos comandam. Outras pessoas tomam decisões pela gente. Então a gente não tem muito o que esperar, né? A gente fica numa posição de ser direcionado. E se vocês pararem para perceber, né, nessa mentalidade de pobreza que a maioria das pessoas hoje possui, elas vivem naquela famosa frase do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então, quando você deixa de se posicionar, de dizer não, você vai trazer para você uma forma de vida aleatória, em que nada tem foco e que nada vai fazer você se direcionar. Então, você não se posiciona quando você não diz. E isso vem lá da infância, né? Que a gente vem cultivando essa forma de ser comandado, né? A gente tem que pegar o bastão da nossa vida. Sim, as pessoas ficam para trás, porque quem sabe o que quer vai comandar quem não sabe o que quer. Porque não amadureceu essa parte de pegar o comando, essa parte de desagradar, né? Que se você não desagradar as pessoas, você está se desagradando, fazendo o que você não gostaria de fazer, não é mesmo? As pessoas que amamos, respondendo a outra pergunta aqui, são as que mais fazem isso com a gente. E isso não significa que elas não nos amam. Isso significa apenas que existem raízes infantis dessa trajetória que eu falei com vocês agora, do amadurecimento infantil. Essa raiz, ela deve ser cortada em algum momento da sua vida que você tomar consciência. Então, as pessoas que amamos, que estão mais próximas da gente, são as pessoas que mais podem conduzir as coisas dessa forma. Entende? Porque são as pessoas que têm abertura, são as pessoas que você confia, são as pessoas que você entrega poderes. Às vezes parte do seu poder está com pessoas que você ama. Vou responder a outra aqui agora. Ficou claro, gente? Vou responder a outra parte aqui, ó. Como lidar com as rejeições a partir dos nossos nãos. Gente, é um trabalho, é um processo. Vamos formular melhor. Esse entendimento de você aprender a ter esse contato, né, com a reação infantil da pessoa que recebeu não, é um processo de amadurecimento. No momento em que você entra nessa situação de você ter que se posicionar, você já tem que estar ciente disso. Isso já diminui em 50% essa dor, né, do siso, do cortado, do ferir, né? Porque parece que é com a gente. Quando a gente faz, às vezes a pessoa não sente tanto quanto a gente. Mas é uma preparação que a gente faz quando decide dizer não. E é um trabalho que a gente precisa fazer de amadurecimento para entender a infantilidade ou até mesmo a ignorância. Porque às vezes a pessoa não faz porque ela quer. Ela faz porque ela tem esse entendimento de fazer aquilo. Ela reage. Ela não pensa. Ela traz aquilo que ela aprendeu. E às vezes o aprendizado que ela teve é muito pequeno, é muito infantil, é muito imaturo. E às vezes a gente pega isso na gente mesmo, né? Então,
é trabalhando aos poucos, né? Cada dia é um dia em que a gente precisa trabalhar e processar todas essas informações. E às vezes o amadurecimento vem automático. Mas é um processo. Quando começamos a dizer não, as pessoas se afastam, não entendem. E aí, quer dizer, aí a dor é o pensamento de que será o que eu fiz certo. Tá. Quando começamos a dizer não, as pessoas se afastam. Sim, pode se afastar. Mas não são todas que se afastam. A maioria das pessoas que se afastam por não compreenderem esse tipo de não são pessoas que ainda não amadureceram. E como eu sempre falo aqui, né, o amadurecimento, o crescimento, ele dói, né? O crescimento provoca dores na gente. A dor do crescimento. Isso é uma coisa que eu venho analisando há muito tempo, depois que eu comecei esse meu processo de desenvolvimento pessoal. Então, a gente tem que aceitar as coisas como estão, porque muitas das vezes a gente não pode controlar a reação da pessoa, a gente só pode controlar aquilo que a gente mesmo sente. E essa questão, né, da gente sentir já é uma coisa louvável de se administrar nesse mundo em que a gente precisa ser 1001 coisas ao mesmo tempo. Então, aos poucos, ao longo do tempo, a gente estudando, a gente trazendo clareza, amadurecimentos, acontecimentos do dia a dia, vão fazendo com que a gente treine o nosso mental para que no momento que a gente recebe essa rejeição de retorno infantil, a gente possa, né, processar isso de uma forma para a gente não ficar nesse lugar. Porque às vezes a pessoa que é rejeitada, ela joga uma culpa em cima de você. Ela joga a dor dela de vítima, entendeu? Isso também não é o certo. Então você tem que ficar ligada. Tem que ficar ligada nos momentos em que você fizer, para você avaliar a situação. Porque se a sua consciência disse para dizer não naquele momento, significa que você está certa. Que ali, ó, é o seu espaço, né? Daqui para cá, eu não quero que a pessoa entre. Daqui para lá, tudo bem, pode entrar. Então isso vai ter essa variação. E cabe a gente definir o nosso limite, né? Da onde a pessoa pode passar ou não. Então, como ela vai se sentir, não depende mais de você. Então, aqui, ó, veio um pensamento negativo no qual você ficou culpado. Opa, peraí, sinal vermelho. Da onde que tá vindo isso? Por que eu tô me sentindo assim se eu só falei não para aquela pessoa? Entendeu? A culpa, ela é uma vibração, né? A pessoa envia como se fosse uma flecha, assim, ó. E aí, você tá ligada? Tem que ficar ligada nesses momentos, para você trazer essa clareza. E com o tempo você vai aumentando essa habilidade, essa skill, as coisas vão se clareando, né? Vão clareando mais, vão se desenvolvendo, e você vai perceber que isso é natural. E muitas das vezes a gente atrai pessoas na nossa vida para que essas pessoas nos ensinem a nos posicionar. O será que eu fiz certo? É uma dúvida. E aí você analisa a dúvida. Por que eu tô sentindo essa dúvida? Da onde essa dúvida vem? E aí você vai limpando isso. Isso é sujeira mental. Isso é a própria dor da incisão, do fato, né, do acontecimento. E aí eu vou ler outra aqui, gente, ó. Como identificar quando é o certo, o nosso não, ou quando é apenas egoísmo da nossa parte. A gente tem que estar conectado, né, gente, com a gente mesmo,
precisamos fazer esse tipo de atitude de forma pensada, refletir antes, né? Consultar a si próprio, meditar sobre essa situação. Eu sei que não é muito comum as pessoas meditarem, mas a nossa consciência sempre avisa a gente. Vocês já perceberam isso? Fica aquele incômodozinho. Fica aquele negócio assim, tipo, tem um espinhozinho aqui me incomodando. E aí quando esse espinhozinho acontece, é a hora de você refletir. Por que eu estou pensando nisso? Por que isso está acontecendo comigo? E aí você vai ter certeza absoluta e identificar a hora certa de dizer não. Pelo menos eu sinto dessa forma. E estou aqui compartilhando com vocês. O egoísmo, ele é bem complexo, né? A gente precisa aprofundar melhor nessa situação. Como a gente não vai entrar agora nesse assunto do egoísmo, a gente precisa compreender o individualismo, né? Que é o exemplo que eu dei agora há pouco de, né? Aqui é a minha faixa de possibilidade e até aonde a pessoa pode chegar. Daqui pra cá sou eu. Daqui pra lá é você ou outro mundo. Quem define é você. Só que também precisamos ter essa coerência, né, de perceber esse momento através da nossa intuição, através desse trabalho mais focado em estar no aqui e no agora. Porque pensa só, se você fizer de forma aleatória, de uma forma em que você não parou para refletir, provavelmente o ego vai entrar aí no meio. Então, é bem melhor a gente parar primeiro para refletir, para tomar a decisão e assim a gente conseguir dizer o não com coerência. Ótimo dia, Vitor Neves. Quantos anos? Manda uma pergunta aí, meu amigo. E aí, Ana? Respondi? Conseguiu compreender? Parece uma linha tênue entre o individualismo e o egoísmo. Gente, sabe o que eu tenho pensado? Que tudo é uma linha tênue. Tudo mesmo, porque pensa só, é o positivo, o negativo, o branco, o preto, o bom e o mal. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Entende? Então tudo tá ali, ó. Qual que é o melhor caminho? O caminho do meio. O caminho do equilíbrio. O caminho no qual você vai estar pleno em você. É a partir dali que a gente consegue desenvolver esses lados, né? Então a vida é uma linha tênue. Apesar de que eu hoje, né, nos meus 33 anos, eu não acredito mais em certo e errado, bom, ruim, porque a gente vai percebendo, amadurecendo com o tempo, que é um ponto de vista, né? Se não for uma questão, por exemplo, de invadir o espaço do outro, atacar ou matar, é um ponto de vista. Porque pensa só comigo, a gente pensa às vezes que uma coisa é boa e para outra pessoa, aquela mesma coisa que a gente pensa que é boa, não é boa para ela. Então, aonde que tá esse bom padrão, esse certo padrão? Na minha percepção não existe mais, como eu pensava que existia há anos atrás. Faz sentido? Me diz aí, gente, o que vocês acham disso?
E quem tiver mais pergunta pode mandar. Isso aí. As coisas vão acontecendo e a gente nós vamos aprendendo ao longo do tempo. E a melhor forma da gente aprender é estudando, é aprendendo com o erro dos outros, aprendendo com a experiência, que às vezes acontece alguma coisa e a gente não age, a gente reage. E na maioria das vezes a gente quer correr da situação, né? Voltando para o nosso tema, o dizer não nem sempre vai ser agradável. Mas é libertador. Quando você aprende a dizer não com coerência, centralizado nessa intuição, você vai levando a sua consciência para outros lugares. A boazinha ou bonzinho só se ferra. E quem disse que o bonzinho tá certo? Às vezes o bonzinho tem doenças, né? Doenças psicossomáticas, digamos assim, porque na minha percepção as doenças são coisas que a gente vai acumulando ao longo do tempo e não joga para fora, não diz não corta. Que a pessoa saudável, centrada no caminho reto, ela não sente pena. Ela não é boazinha. Eu, por exemplo, costumo dizer que eu sou pior do que a pessoa imagina. E já tem muita raça de tempo que eu não preciso passar por situações assim. Não significa que eu esteja livre disso, mas porque a gente vai criando situações e forças internas, né, no sentido de não aceitar o ser bonzinha ou esse título, que acaba sendo outras situações que aparecem e não essa. Ter razão ou estar certo também é um ponto de vista dependendo da situação. Aí a gente vai se aprofundando mais nisso, né, ao longo do tempo. E aí, gente, alguém passou por uma situação em que precisou dizer não? Alguém tem mais uma pergunta? Se vocês não tiverem mais perguntas, a gente vai finalizando por aqui. Para quem chegou agora ou para quem quer repetir nessa live ou ver coisas ou até sugerir, né, algum tema, é só colocar nos comentários desse vídeo que eu vou deixar gravado para vocês lá no feed desse nosso projeto lindo que é Ative o Seu Poder. Que eu tô aqui ativando o meu e através do meu eu quero que você também ative o seu pra gente crescer juntas ou juntos. Sim, o crescimento é doloroso, gente. Quanto mais rápido você aceitar esse costume, essa percepção, mais rápido você consegue se libertar das coisas. Porque o crescimento é doloroso e a gente precisa aprender a conviver com o desconforto dessa dor. Porque a dor sempre quer ensinar uma coisa pra gente. Alguma coisa ela quer ensinar. Às vezes a gente ignora. Ou quer correr, ou quer lutar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Na semana que vem, deixa o seu tema no qual você gostaria de falar. E se vocês não deixarem, eu vou escrevendo aqui conforme a minha intuição e a gente vai aumentando aí ao longo do tempo.
Essas lives, elas são para estimular a gente e nos desenvolver. Então, um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau.